Aranauã, Axé, Motumbá, Macuiú, Colofé, salve, salve, Saravá. É com enorme satisfação que nós estamos novamente aqui no convívio fraterno com todas e todos vocês, aqui nesta noite de sexta-feira, na cidade serrana de Petrópolis. E antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria me desculpar pelas duas últimas sextas-feiras em que nós não pudemos estar com vocês. Há 2 semanas atrás nós tivemos um probleminha com o link da internet, né? E na semana passada eu tive uma crise de coluna absurda, e aí eu realmente, com muita dor, eu não pude estar com vocês, mas recuperando, cuidando, tratando, a gente vai ficando bem, não é isso? São as coisas da vida, não é? Nós temos um corpo físico e o corpo físico envelhece, né? Ele se gasta, é normal, e a gente acaba tendo algumas ziqueziras, né? Que nem a gente costuma falar, não é isso? Pois é. Bom, eu queria dividir hoje o nosso bate-papo em 3 momentos específicos, mas em primeiro lugar eu queria reforçar, né, todo o trabalho dessa rede solidária de enfrentamento ao coronavírus, que todos os sacerdotes e sacerdotisas ligados à Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, filhos e filhas espirituais de Mãe Maria Elise Rivas, nós nos comprometemos com isso lá atrás, já no final do mês de março, início do mês de abril, e desde então nós viemos fazendo o nosso bate-papo e também a nossa campanha solidária de distribuição de cestas básicas aqui também na nossa cidade, em Petrópolis. Só um segundo, por favor. Então nós queremos agradecer profundamente a todas e todos os internautas que têm nos ajudado nessa campanha, né, contribuído nessa campanha de distribuição de cestas básicas, e principalmente aos meus filhos e filhas que têm sido incansáveis também em nos ajudar nesse processo todo. Desde abril que nós estamos conseguindo atingir aí uma quantidade muito boa de famílias e diminuindo pelo menos a necessidade alimentar dessas pessoas, né? De alguma forma contribuindo para que a fome não se instaure nos lares dessas pessoas, né? É isso. Então nós queremos agradecer profundamente a todas as parceiras e parceiros desta nossa rede solidária aqui na cidade de Petrópolis, né? E começando então o nosso bate-papo, vocês sabem que eu sou assim um fã incondicional de Eduardo Galeano, né? E eu trouxe para vocês hoje um pedaço de uma palestra que ele proferiu no Fórum Social Mundial, que aconteceu em Porto Alegre no ano de 2003, né? Mas antes disso, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Covid. Nós temos sido bastante enfáticos durante esse período todo dos cuidados que nós devemos ter com as nossas vidas e com as vidas daqueles que amamos. E não é à toa que nós estamos passando por um início de uma segunda onda que já se instalou, né? Os hospitais do ABC Paulista estão lotados, tanto particulares como públicos. No Rio de Janeiro, o número de infectados e mortos aumentou assustadoramente na última semana. Esconderam os números durante vários dias, para que nós não tivéssemos acesso aos números verdadeiros, e ainda continuam escondendo, para que essas eleições não sejam um fiasco, para que essas eleições não tenham o menor número de eleitores participando dos últimos tempos. Eu acredito que nós devemos nos cuidar, nos proteger e irmos votar, sim, escolhendo os administradores públicos municipais
dentro daquilo que acreditamos ser o melhor para a nossa cidade, escolhendo uma Câmara de Vereadores que seja, em sua grande maioria, opositora desses administradores públicos do Executivo, né, do chefe do Executivo Municipal. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque só assim eles vão sentir-se pressionados a fazer alguma coisa pela população. Não adianta você ter todo mundo conivente, como é o que acontece em Petrópolis hoje, com o escândalo de banheira de hidromassagem, com o escândalo de traficantes entrando na eleição. É isso que a gente tem aqui em Petrópolis. Não muito diferente dos outros municípios do Brasil. Não muito diferente. Mas se nós precisamos mudar a estrutura, a célula social da federação, nós temos que agir da melhor maneira possível e pensar com muita clareza em quem nós vamos colocar como chefe do Executivo Municipal e em quem nós vamos colocar na Câmara de Vereadores, no Legislativo Municipal. Isso é muito sério, não é? E então a Covid está sendo abafada em seus números, que são nefastos, para que essas eleições não se tornem um fiasco, né? Nós conseguimos conversar, a nossa comunidade, nós conseguimos conversar com 3 candidatos do Legislativo. Outros não nos procuraram, nem do Executivo, nem outros do Legislativo. Talvez por medo de conversar abertamente, né, com uma comunidade das religiões afro-brasileiras, né? Talvez por medo. Essas 3 pessoas, esses 3 candidatos e candidatas, estiveram conosco e firmaram uma carta compromisso, enviaram uma carta compromisso antes do nosso bate-papo. E aí nós vamos cobrar se forem eleitos. Nós temos essa carta compromisso. Ah, mas isso aí não quer dizer nada, ele pode simplesmente não cumprir. É verdade, mas aí a mídia vai saber. Com certeza a mídia vai saber. Não é verdade? É uma forma de pressionar o Legislativo também. Agora, quantos de nós, né, quantos de nós e quantas de nós participam efetivamente da vida pública do seu município? Das decisões, das reuniões que são abertas? Quantos de nós leem realmente o que está acontecendo na cidade e tem noção do que acontece pelo menos no seu bairro? Quantos e quantas de nós? Provavelmente saibamos aí as necessidades básicas que acontecem no bairro. Então a gente tem que saber cobrar. Nós temos um número absurdo de vereadores, temos um número absurdo de deputados estaduais, federais, senadores, ministros. São números absurdos, gastos elevadíssimos. Se quebrássemos isso pela metade, não ia faltar recurso para o Brasil, gente. Isso grosso modo, né? É lógico que outras coisas precisam ser resolvidas. Eu só estou falando isso grosso modo, né? Agora, que a máquina pública come muito dinheiro do município, do estado e da federação, isso é uma realidade, né? Eu falei que eu gosto muito de Galiano, e a par das eleições, Galiano diz mais ou menos assim: as eleições são uma excelente oportunidade para que nós possamos escolher o molho com o qual nós queremos ser devorados. E assim é. As eleições, elas tornam-se uma oportunidade que nós temos de escolher por quem nós seremos devorados e com qual molho. A população, de uma maneira geral, é sempre devorada, principalmente num Estado capitalista neoliberal. Petrópolis não é exceção, muito pelo contrário, cumpre a regra direitinho.
E se a gente quer mudar de alguma forma isso aí, a gente tem que fazer no voto. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Precisamos realmente mudar toda a estrutura do município, depois do Estado e depois da federação. Senão a gente não vai conseguir nada. Nem em saúde, nem em educação, nem em segurança, nem em geração de emprego e renda, muito menos na diminuição da desigualdade social e na justiça social. Ou tomamos as rédeas dessa situação já, ou esse desgoverno que está do mais alto cargo do executivo da nação, adentrando pelos estados e chegando aos municípios, esse estado de total desgoverno vai continuar. E a gente tem que tomar uma providência ontem, não é? Bem, falamos de Covid, né, e já entramos pela política, porque não dá para dissociar esse escamoteamento, essa enganação que estão fazendo com os números da Covid desse momento político que nós estamos. E aí eu volto a dizer, por gentileza, por favor, por amor, se cuidem e cuidem daqueles que vocês amam, preservem a sua vida e a vida daqueles que vocês amam, porque é um dom precioso. A vida que nós ganhamos é um dom divino, um dom precioso, e que nos foi dado exatamente para que a gente pudesse evoluir enquanto ser espiritual, que nós pudéssemos crescer, nos desenvolver, e a gente precisa da vida para isso, né? E eu sei que é um momento de muitas perdas, de muitas dores, de muita aflição, nervosismo, ansiedade, né? Irritabilidade, impaciência, está todo mundo de saco cheio, querendo ir para a rua, querendo confraternizar, querendo ir para o pagode, querendo ir para o churrasco, querendo ir para a balada. Gente, aqui em Petrópolis nós temos uma rua chamada 13 de Maio. Essa rua tem uma infinidade de bares e restaurantes. As pessoas estão frequentando de segunda a segunda, sem máscaras, sem o menor cuidado. E são jovens, em sua grande maioria, que acham que não vão morrer ou que não vão passar a morte para outras pessoas. Irresponsabilidade total. Não podem dizer que é ignorância, porque não é, porque estão sabendo, porque os meios de comunicação estão divulgando o tempo inteiro dados e mais dados, e a necessidade dos cuidados que nós devemos ter, né? Então, é completa irresponsabilidade, infelizmente. Infelizmente. Eu sei que todas e todos estão exaustos. Devo dizer que eu também. Eu também estou exausto, cansado, né? E cansa mesmo. Esse isolamento, essa dificuldade que nós temos do contato, do afeto, da proximidade, isso é muito difícil. Os terreiros são locais em que esse contato é extremamente importante, né? A conversa com a entidade, o ofó, o hálito, né, que vem repleto de axé das entidades e dos pais e mães de santo, dos mestres e mestras de iniciação, né? Essa proximidade nos faz muita falta. Mas observem que não há possibilidade de abrirmos os terreiros agora. É um perigo, extremamente perigoso. Essa flexibilização que estão fazendo agora, cinemas em Petrópolis, restaurantes, cinemas, academias. Gente, essa semana, não sei se foi ontem ou anteontem, uma reportagem de um jornal grande, dizendo que os restaurantes e as academias são os polos de maior transmissão do Covid. Ah, mas a gente tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não é assim, não é de qualquer maneira.
A gente precisa se cuidar. Ou não vai ter depois, né? Ah, mas como é que vai ser o novo novo? Não tem novo se as pessoas não se cuidarem. Esse novo está dentro de cada uma e de cada um, que se modifica positivamente, que se torna generoso e altruísta, coisa que a gente não está vendo, muito pelo contrário, a violência aumentou, a pancadaria está estourando para tudo que é lado. Infelizmente, é isso que está acontecendo. As pessoas não estão se aguentando, as pessoas não aguentam a sua própria companhia. Agora vocês imaginem, se as pessoas não aguentam a própria companhia, imaginem os outros o que vão dizer. Não é verdade? Bem, como falei, essa é um segundo momento, né? E eu gostaria de adentrar pelo momento Galiano, se vocês me permitem. Eu sei que muitos de vocês não gostam do Galiano, acham que ele é comunista. Que seja. Quem é que não tem algo de bom para dar? Vamos ouvir Galiano. Observem um pedaço de sua palestra no Fórum Social Mundial que aconteceu na cidade de Porto Alegre, aqui no Brasil, no dia 26 de janeiro de 2003. Um estudioso americano, David Grossman, demonstrou que não é nada fácil ensinar as pessoas a matar outras pessoas. São necessários anos de intenso treinamento, dentro dos quartéis, começando aos 18 anos de idade, dentro de casa, começando aos 18 meses. As guerras crucificam a verdade. Alguns anos mais tarde, George Bush, pai, em seu livro de memórias escreveu: não se podia permitir que uma população hostil fizesse refém uma grande parte da produção mundial de petróleo. Talvez algum dia o presidente Bush, filho, escreva uma errata, onde, em vez de cruzada do bem contra o mal, se leia petróleo, petróleo, petróleo. Várias erratas seriam necessárias. Por exemplo, em vez de guardiães da paz, se deveria ler chefes da guerra e banqueiros internacionais. Quantos são os guardiães da paz? São 5. Os membros do Conselho de Segurança da ONU com direito a veto. Quantos são os chefes da democracia? 5 países mandam no FMI. 5 países mandam no FMI. O Banco Mundial é um pouco mais democrático. São 7 países. E na Organização Mundial do Comércio, na OMC, todos os países membros têm direito a voto. Mas até hoje, nunca se votou. Para não ser dogmático nem sectário, coisa feia isso, é necessário reconhecer as virtudes dessas organizações mundiais. Na verdade, elas nos vendem salva-vidas de chumbo. Em 1995, a Associação Americana de Psicanálise publicou um informe sobre as doenças mais patológicas da sociedade contemporânea. Qual é a característica principal comum a essas patologias? É a mentira. Será que não é essa a essência do poder, a mentira? Por exemplo, em vez de direito ao trabalho, se deveria ler 12 milhões de postos de trabalho jogados no lixo. Aqui no Brasil, já somam 15 milhões. As grandes organizações do trabalho, McDonald's e outras, proíbem expressamente que seus empregados filiem-se a sindicatos. A eleição de Lula vai muito além das fronteiras do Brasil, porque é a vitória de um operário sindicalista que encarna a dignidade do trabalho. Por isso, ajuda a difundir as vitórias que todos precisamos
contra a peste da desesperança. Para que não se diga que em Porto Alegre nos reunimos os ressentidos, os contra de sempre, 90 mil participantes de 190 países, queremos dizer que em um ponto estamos de acordo com os altos dirigentes do mundo. Em um ponto estamos de acordo com os altos dirigentes do mundo. Também somos contra o terrorismo, contra todas as formas de terrorismo. Poderíamos lançar uma plataforma comum com o Fórum de Davos. Poderíamos iniciar uma campanha divulgando cartazes com os dizeres: procura-se. Procura-se os mercadores de armas de todo o mundo. Procura-se os saqueadores de países que nunca devolvem o que saqueiam, embora exijam milhões na forma de dívida externa. Procura-se os delinquentes internacionais que roubam milhões de empregos. Procura-se os violadores da terra, aos envenenadores da água e aos ladrões de florestas. Também procura-se os fanáticos da religião do consumo, que deram origem a uma guerra química contra o ar e contra o clima deste mundo. O poder identifica valor e preço. Diga-me, quanto pagam por ti, e eu lhe direi quanto vales. No entanto, existem valores que estão além de qualquer cotação. Não há quem os compre, porque não estão à venda, estão fora do mercado. E por isso, esses valores sobreviveram. Teimosamente vivos, esses valores são a energia que movimenta os músculos decrépitos da sociedade civil. Provém da memória mais antiga e do mais antigo sentido comum. Este mundo de agora, esta civilização do salve-se quem puder, do cada um vire-se por si, está doente, sofre de amnésia e perdeu o sentido comunitário, que é o pai do bom senso. Em épocas remotas, no início dos tempos, quando éramos os bichos mais vulneráveis da superfície terrestre, quando não passávamos da categoria de almoço fácil na mesa de nossos vizinhos vorazes, fomos capazes de sobreviver contra todas as evidências porque soubemos nos defender juntos, porque soubemos compartilhar a comida. E hoje em dia, mais do que nunca, é preciso recordar essas velhas lições do bom senso: o compartilhar a comida, o estarmos juntos, o pensarmos enquanto coletividade. Por exemplo, precisamos defender-nos juntos para que não roubem a nossa água. A água, cada vez mais escassa, tem sido privatizada em muitos países e está nas mãos de grupos multinacionais. O aquífero Guarani é um exemplo disso, que estão tentando de todas as maneiras privatizar. E aliás, daqui a pouco, se continuarmos assim, também nos vão privatizar o ar e nos dirão que de tanto não pagá-lo, não sabemos qual é o seu valor e não merecemos respirá-lo. Para que a água continue sendo um direito e não um negócio, um povoado desprivatizou a água na região boliviana de Cochabamba. As comunidades camponesas marcharam desde os vales e bloquearam a cidade durante 4 dias. Trabalharam em conjunto, juntos pelo direito à água. Foram recebidas a bala, mas depois de muita luta, recuperaram a água e a irrigação de seus cultivos que o governo havia entregue a uma corporação britânica. Isso aconteceu há poucos anos. Outro exemplo, mais recente: o petróleo move a sociedade de consumo. Isso nós sabemos. Não vamos negar a evidência. Mas também se sabe que o petróleo tem maus costumes. Entre outras manias, o petróleo tem a mania de derrubar governos, fabricar guerras, intoxicar o ar e poluir a água. A maré negra pegajosa e mortal que se espalhou sobre o mar da Galícia
e além com um navio petroleiro que se partiu ao meio, derramou milhares e milhares de litros de óleo cru, com a irresponsabilidade e a impunidade que se tornaram um hábito nesses últimos tempos em que o mercado manda e o Estado não controla nada. Então, diante de um Estado cego, diante de um governo surdo, que não fez mais que dar de ombros, os músculos da sociedade civil liberaram a sua linda energia e uma multidão de voluntários enfrentou a invasão inimiga com mãos vazias, com determinação, armada apenas de pedaços de paus e panelas, e o que encontrassem. Não derramaram lágrimas de crocodilos, nem fizeram discursos de teatro. Defender-nos juntos e compartilhar a comida são as duas mais antigas e mais importantes lições da história e do senso comum. Compartilhar a comida. Compartilhar a comida. 1 tonelada de comida e de roupa chegou recentemente de trem aos recantos mais pobres da província argentina de Tucumã, onde há crianças que morrem de fome. E esse envio solidário provinha dos catadores de papel. Esta solidariedade veio de catadores de papel, os pobres, mais pobres da província de Buenos Aires. Catadores de papel enviaram um trem com 1 tonelada de comida para crianças que passavam fome na província de Tucumã. Qual é a palavra que mais se escuta no mundo, em quase todas as línguas? É a palavra eu. Eu. No entanto, um estudioso das línguas indígenas, Carlos Lentersdorf, revelou que a palavra mais usada pelas comunidades maias, que está no centro de seus dizeres e de seus viveres, é a palavra nós. E foi para isso que nasceu e cresceu esse Fórum Social Mundial na cidade de Porto Alegre, que neste momento é a capital do mundo e modelo da democracia participativa, pelo menos naquele dia 26 de janeiro de 2003. Para isso nasceu e para isso cresceu, para dizer nós. E aqui eu queria reforçar esse nós. Eu queria reforçar esse compartilhar a comida. Eu queria reforçar esse auxílio emergencial que nós estamos sem fazer nenhuma alusão dessa miséria que está sendo dada para a população por esse desgoverno federal. Esse auxílio, essa ajuda que nós estamos dando nessa rede solidária, em cestas básicas. Compartilhar a comida. Não é dar o que sobra, mas é compartilhar a comida. Estejamos muito atentos ao voto que nós vamos colocar na urna no dia 15. Isso é muito sério. É muito sério. Como eu falei, teríamos 4 tempos e a gente tem procurado trazer sempre um alento nesses dias difíceis dessa pandemia. E nesse terceiro momento eu trago para vocês uma poesia de Fernando Pessoa, para que o amor se faça presente e esse amor estimule a esperança, e essa esperança estimule as energias positivas que nos fazem caminhar adiante, que nos fazem caminhar em frente, que não nos deixem parar. E assim é que eu leio para vocês, de Fernando Pessoa, Presságio. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar.
Mas quem sabe, desculpe, mas quem sente muito cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isso puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Que esse presságio de Fernando Pessoa, aqui em forma de poesia, traga a cada uma e a cada um de vocês amor infinito. Infinito enquanto dure, já dizia o poeta Vinícius. Infinito enquanto dure, seja eterno enquanto dure. É o que nós desejamos a cada uma e a cada um de vocês. Que todos tenham muita paz, muita harmonia, muita felicidade, prosperidade. Que as vibrações mais positivas emanadas aqui deste congá, do Templo do Caboclo Ogum Sete Escudos, aqui de Petrópolis, no bairro Cascatinha, possa chegar aos seus lares, às suas mentes, aos seus corações e a cada uma de seus queridos. Tenham certeza de nosso apreço, de nossa amizade. E até breve. Na próxima sexta-feira, se os orixás permitirem, estaremos com vocês novamente para um bate-papo tranquilo. Aqueles que quiserem contribuir com a nossa campanha, podem nos procurar em PVT. Teremos imensa satisfação em orientar a melhor forma que vocês podem fazer suas contribuições. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e recebam o nosso abraço sincero, votos de luz na mente, de paz no coração, energias positivas. Aranoã, Axé, Motumbá, Macuiú, Colofé, salve, salve, saravá e até breve.